Bem, sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo sistemas lineares, tá bom? Então na primeira questão, são questões mais de resolução mesmo, para a gente classificar e resolver o sistema. Esse primeiro sistema, você percebe que ele tem mais equações que variáveis. Isso é um indício que você vai ser um sistema ou SPI, sistema possível indeterminado, ou impossível. Nesse caso aqui, ele já está escalonado. Por que a gente diz que ele já está escalonado? Que aqui já tem um zero aqui, que seria o valor do coeficiente de x. Então a gente vai resolver de forma imediata. Eu vou escolher como variável independente a variável z. Então eu vou escrever o y em função de z. Então vai ser y igual a 3 menos z. E vou substituir essa informação na primeira. Então vai ficar x mais y, que é 3 menos z, mais 2z, igual a 2. Então, quando eu arrumar isso aqui, eu vou escrever x em função de z. Então, aqui vai ficar 2 menos 3, que foi para o outro lado negativo. E aqui, quando você opera o menos z com mais 2z, você vai ter um z positivo, que vai para o outro lado negativo, menos z. Então, daí a gente vai encontrar que o x é menos 1 menos z. Logo, qual vai ser a solução desse sistema? Percebam que quando eu for escrever a solução, eu tenho que colocar na ordem das variáveis, x, y, z. Então, vai ficar menos 1 menos z, 3 menos z, que é o valor do y, aqui é o valor do x, do y aqui é o próprio z. Ou seja, a gente tem um sistema possível e indeterminado. E essa daqui seria a característica das soluções, como se fosse uma espécie de solução geral. Com ela você consegue escrever todas as soluções, as infinitas. Por exemplo, exemplos de soluções. Entendam que aqui são só exemplos. Se eu coloco z sendo zero, aqui vai ficar menos 1 menos 0, que dá menos 1 para x. E aqui vai ficar 3 menos 0, 3. Por exemplo, se eu coloco o z sendo 1, por exemplo, o z sendo 1. Então aqui no y vai ficar 3 menos 1, 2. E aqui no x vai ficar menos 1 com menos 1, que agora eu coloquei o z aqui sendo 1, então ficou menos 1 com menos 1, menos 2. Então, na medida que eu vou atribuindo valores para z, eu vou encontrando as infinitas soluções. Bem, esse segundo sistema ele é um sistema completo, com 3 equações, 3 variáveis. Eu chamei de sistema clássico. E aí nós vamos utilizar o método de escalonamento para resolver esse sistema e classificá-lo. Então, no caso aqui, como aqui o coeficiente de x é 1, e aqui é 3 e aqui é 5, facilita bastante. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 para somar com a segunda equação. Vou fazer isso de forma direta. E depois eu vou multiplicar a primeira por menos 5 para somar com a terceira equação. Por menos 5 para somar com a terceira equação. Então vamos ver o que vai acontecer. Então vai surgir um sistema semelhante ao primeiro, onde a primeira equação eu vou somente repetir, x menos y mais 2z igual a 1. E agora eu vou colocar as equações novas que vão surgir após esse produto e essa soma simultânea. Então vamos lá, aqui vai ficar menos 3, multiplicando, com mais 3 vai zerar. Então na sequência, agora eu vou fazer com os demais valores. Vamos lá, menos y multiplicado por menos 3 vai ficar mais y, somado com mais um y, vai ficar mais 4y. Agora com o z, mais 2 com menos 3 vai ficar menos 6 o produto. Com esse menos 1 vai ficar menos 7z. E aqui também no termo independente. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Com mais 2 dá menos 1. Então agora eu vou fazer com o menos 5 para somar com a última equação. Então vamos lá. O x vezes menos 5 dá menos 5x. Com mais 5x zerou. Claro. Essa foi a escolha proposital, né? Então vamos lá. Menos y com menos 5 vai dar menos com menos mais 5y. Somado com esse menos 1 vai ficar mais 4. Y. E aí, agora eu vou para aqui o z. Mais 2 com menos 5 vai ficar menos 10. Menos 10 com mais 3 vai ficar menos 7z. E 1 com menos 5 vai ficar menos 5. Com mais 1 vai ficar menos 4. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ora, percebam que aqui surgiu duas equações que são muito parecidas. A diferença é apenas no termo independente, que um ficou menos 1 e o outro ficou menos 4. Então, o que eu vou resolver é como se fosse um mini sistema que surgiu aqui. No caso, eu vou multiplicar a primeira por menos 1, por exemplo. Podia ser a segunda também.
Que aí eu vou usar o método da adição aqui no caso. Multiplicando por menos 1 essa equação 2, o que vai acontecer? Vai ficar menos 4y mais 7z igual a mais 1. E vou repetir a última equação. Então vai ficar mais 4y menos 7z igual a menos 4. Quando eu somar essas duas equações, quando eu fizer a soma aqui das duas equações, olha o que vai acontecer agora. Somando as duas, o menos 4 com mais 4 vai embora e o mais 7 com menos 7z também vai embora. Então o que sobrou foi um 0 aqui e 1 com menos 4, menos 3. E isso a gente já até comentou que caracteriza um sistema impossível e a solução dele é o conjunto vazio. Classificação chamada de SI, sistema impossível. Mais um exemplo aqui. Então vamos lá, vou multiplicar a primeira aqui por menos 2 para somar com a segunda e cancelar. Vou multiplicar novamente por menos 3 para somar com a terceira e vai cancelar o x. Vai surgir um sistema semelhante. Vou repetir a primeira equação. Vejam que eu estou explicando um pouquinho mais rápido, que na verdade é um processo muito repetido. Então vamos ver o que vai acontecer. Aqui vai ficar menos 2x com mais 2x, zerou. Menos 10 com mais 1 dá menos 9y. Aí aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 3 dá menos 7z. E 10 vezes menos 2 dá menos 20, com menos 3, menos 23. Agora eu vou usar o menos 3 para somar com a terceira. Então x vezes menos 3 dá menos 3x, com mais 3x, zerou. Aí 5 vezes menos 3 dá menos 15, com mais 6 dá menos 9. Menos 15 mais 6, menos 9. 2 vezes menos 3 dá menos 6, com mais 5, menos 6 mais 5, menos 1. E aí 10 vezes menos 3 dá menos 30, com mais 19, menos 11. E aí agora eu vou olhar para esse sistema como se fosse um pequeno sistema interno ao outro. No caso, como tem um com menos 9 e o outro mais 9, eu vou multiplicar esse daqui por menos 1. Eu vou trocar o sinal deles aí, ficar tudo positivo. Então, o que é que vai ficar? Vai ficar mais 9y mais 7z igual a mais 23. E a de baixo eu vou repetir. Menos 9 menos z igual a menos 11. Somando esses dois aqui, olha, o que é que acontece aqui? Aqui, o mais 9 com menos 9 vai cancelar. Então, o que sobrou foi mais 7 menos 1 dá mais 6z. E 23 menos 11 dá mais 12, né? Então, z vai ser 12 por 6, dá 2. Ora, o que é que eu vou fazer agora para encontrar o y e o x? Eu vou só escolher as equações e substituindo. Então, vamos lá. Escolhendo essa que está tudo positivo aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 9y mais 7 vezes o z, que eu sei que é 2, igual a 23. Então, 9y vai ser igual a 23. Aqui dá 14, vai para o outro lado negativo. 23 menos 14. Então, ficou 9y igual a 9. Então, daqui a gente encontra que o y é 1. Bacana? E aí eu vou escolher qualquer equação que tenha as três variáveis para encontrar o valor de x. Eu vou pegar a primeira. Então, x mais 5y... Desculpa aqui, cortou a imagem. Então, deixa eu só colocar ela aqui. X mais 5 vezes o y, que é 1. Estou usando essa primeira aqui. Tá bom? Mais 2 vezes z, que é 2, igual a 10. Pronto. Então, vou destacar aqui agora mais o cálculo. Então, vai ficar x mais 5 mais 4 igual a 10. Como aqui dá 9, então vai ficar x igual a 10 menos 9, que dá 1. Logo, nós encontramos a solução. Vou escrever as três na ordem correta. O x vale 1, o y vale 1 e o z vale 2. É uma solução única formada pelos três valores. No caso, estão aqui na ordem certa, x, y e z. E a gente diz que esse sistema é um sistema possível e determinado. Um sistema de solução única, possível e determinado. E por aqui eu termino esse primeiro problema aqui. Bem, já na questão 2, ele já fala como se fosse uma interpretação geométrica. Ele quer o ponto de intersecção dessas retas. Então, é o seguinte. Quando você tiver um sistema
que você tiver as variáveis, sendo duas variáveis em cada equação, é como se ele estivesse representando retas no R2. Então, no caso aqui, dando uma explicação mesmo bem superficial, sem desenhar as retas com precisão, é como se aqui você tivesse duas retas que estão se tocando em um certo ponto, e esse ponto aqui de encontro, ele vai ser a solução do sistema, tá bom? É isso que você tem que entender. Essa equação aqui, essa equação R, é como se fosse uma dessas retas, chamada de reta R aqui, e a outra equação é como se fosse a outra reta aqui, tá bom? Isso aqui é um esboço do gráfico, que eu não sei se essas equações realmente representam essas retas, é só para você entender o que ele pediu. Então, como ele quer o ponto de intersecção das retas, o que a gente tem que fazer é resolver o sistema. Qual o sistema? O sistema é formado por x menos 5y igual a 1 e 2x menos 3y igual a 3. Só fui repetir. Então, vou multiplicar primeiro aqui por menos 2 para encontrar uma forma de usar o método de adição. Então, vai ficar menos 2x mais 10y igual a menos 2. E a segunda eu vou repetir. 2x menos 3y igual a 3. Então, quando eu somar aqui as duas, somando aqui, o x vai embora. E o que é que vai sobrar? 10 menos 3 vai sobrar 7y igual a menos 2 com mais 3, vai ficar 1, né? É 1 positivo. Então, y igual a 1 sétimo. Aí, o que é que eu faço agora? Posso escolher, tanto faz eu escolher qualquer uma dessas quatro equações, eu vou escolher a primeira, que eu achei a mais simples. Então, x vai ser igual a 1 mais 5 vezes o valor do y, passando para o primeiro mesmo, positivo. Então, no caso, como o y é 1 sétimo, eu vou substituir aqui. Então, x vai ser 1 mais 5 sétimos. Fazendo a soma de fração, vai ficar 7 mais 5, 12 sobre 7. Logo, o ponto P, que é exatamente a intersecção das duas retas, ele é o ponto de coordenadas 2 sobre 7 e 1 sobre 7. Que exatamente ele é a solução desse sistema. Ele é como se fosse a solução do sistema 2 sobre 12 sobre 7, 1 sobre 7. E se eu fosse classificar esse sistema, seria um sistema possível e determinado que tem solução única, tá bom? Como ele tem uma solução única, ou seja, as retas se encontram em um único ponto, você também poderia dizer que essas retas são concorrentes. Concorrentes. Seria a posição relativa entre elas.